Vacinas e campanhas de imunização se tornaram palco de discussões que envolvem a obrigatoriedade ou não e a eficácia. Mas você sabe de onde elas surgiram ou quais doenças foram extintas justamente porque as pessoas foram vacinadas? Fizemos este vídeo para entender a importância das vacinas. As vacinas são substâncias formadas por agentes patogênicos de vírus ou bactérias, vivos ou mortos. Elas são responsáveis por estimular a produção de anticorpos, que são as proteínas que atuam na defesa do organismo e combatem agentes patogênicos causadores de infecções. As vacinas são consideradas a principal estratégia de promoção e prevenção de saúde já desenvolvidas em termos de saúde pública. É calculado que se evitem em torno de 3 milhões de mortes por ano. Isso estamos falando em mortes, imagine no que se evita de doença e de hospitalização. Então é inegável o valor e a importância das vacinas na nossa vida. Ao receber a vacina, nosso corpo inicia a produção de anticorpos e, devido à memória imunológica, quando tivermos contato novamente com o agente causador da doença, nossos anticorpos serão produzidos rapidamente, evitando desse modo que fiquemos doentes. As vacinas elas vão simular, elas vão mimetizar a doença natural. Então, a partir do momento que eu aplico uma vacina, o organismo vai desenvolver anticorpos, então vai formar aquele exército de proteção. Quando essa pessoa que foi vacinada entrar em contato com a doença natural, com aquele vírus, com aquela bactéria selvagem que a gente chama, tu já tem os anticorpos prontos, né? E isso vai levar a uma proteção em relação àquela doença que aquele micro-organismo causa. Nós temos algumas vacinas que é necessário fazer reforços, porque os anticorpos que foram produzidos através da vacinação, eles vão caindo com o tempo, né? E para a gente recuperar essa proteção, são realizados os reforços. A primeira vacina que se tem registro data do século XVIII, quando Edward Jenner descobriu um imunizante contra a varíola. As primeiras sugestões da prática de inoculação para a varíola ocorreram na China, durante o século X. O inglês Edward fez uma experiência que comprovou que ao colocar a secreção de alguém com a doença em outra pessoa saudável, essa desenvolvia sintomas bem mais leves e se tornava imune à doença. Ele desenvolveu a vacina a partir de outra doença, a cowpox, um tipo de varíola que acometia vacas. Ele percebeu que as pessoas que ordenhavam adquiriam imunidade à varíola humana desde que tivessem sido infectadas pela varíola bovina. Apesar de enfrentar uma certa resistência na época, em pouco tempo a descoberta foi reconhecida e se espalhou pelo mundo. Em 1799 foi criado o primeiro Instituto Vacínico em Londres e em 1800 a Marinha Britânica começou a adotar a vacinação. Inclusive, a palavra vacina é uma derivação de Varroae vaccinae, o termo inventado por Jenner para chamar a varíola de vaca. Em 1881, para homenagear ele, Louis Pasteur propôs que o termo fosse estendido para todo tipo de preparação de um agente para imunização de uma doença infecciosa. A vacinação no Brasil provocou um grande caos social em 1904, mais especificamente no Rio de Janeiro, então capital do país. Tudo começou com a aprovação de uma lei votada para fazer com que a população cumprisse a obrigatoriedade de se imunizar contra a varíola. A decisão provocou um caos social que ficou conhecido como a Revolta da Vacina. O que acontece é que naquela época o Rio de Janeiro tinha pouco saneamento básico, com esgoto a céu aberto e lixo nas ruas, ambiente que propiciava o surgimento de algumas epidemias, inclusive a de varíola. Então, o presidente Rodrigues Alves deu início a diversas medidas para melhorar o saneamento básico e urbanizar a cidade. Foi nessa que surgiu o médico sanitarista Oswaldo Cruz e sua campanha para obrigar a população a se vacinar para prevenir a varíola. Só que a falta de informação da população sobre a eficácia e segurança das vacinas causou grande descontentamento, e as pessoas saíram às ruas protestando contra a vacinação obrigatória. A semana que os manifestantes foram para as ruas se tornou o maior motim da história do Rio. O governo se sentiu coagido a voltar atrás e retirou a obrigatoriedade da vacina. Porém, 4 anos depois, o Rio enfrentou uma gravíssima epidemia de varíola. Aí, a população correu para se vacinar. Fica aí essa lição da história. Um século depois, movimentos anti-vacinas ganharam força no mundo e elevaram a preocupação de cientistas e agentes públicos com a saúde da população. Essa onda negacionista surgiu no Reino Unido em 1998. Quando o médico Andrew Wakefield publicou um estudo apontando uma suposta relação entre a vacina tríplice viral e o desenvolvimento de autismo. Mas o argumento apresentado pelo médico não tinha fundamentos e ele sequer tinha autorização do Conselho Médico do Reino Unido para a realização de testes clínicos. O suposto estudo foi desmentido várias vezes, como também foi desautorizado pelo Conselho Médico do país. Só que nas redes sociais as ideias de Wakefield conquistaram adeptos. A consequência dessa onda negacionista contra as vacinas surgiram alguns anos depois, quando doenças consideradas erradicadas começaram a voltar. É o caso do sarampo, que em 2016 foi considerado erradicado pela Organização Mundial da Saúde, ou seja,
Novos casos da doença não eram registrados há mais de um ano. 2 anos depois, a situação mudou e boletins da OMS apontaram para um surto no Brasil. O relatório da ONU apontou que a média brasileira de imunização tinha caído de 99% entre 2010 e 2017 para 84% em 2018. A taxa recomendada pela OMS na adesão às vacinas é de 95%, índice que garante a proteção à população. Segundo o Instituto Biomanguinhos, da Fiocruz, a vacinação foi responsável pela erradicação da varíola e da poliomielite no Brasil. O movimento anti-vacina, apesar de ser um movimento não tão importante no Brasil, ele está se tornando mais forte, exatamente porque a desinformação e as fake news, que alimentam também esses movimentos, estão também cada vez mais frequentes nas nossas mídias sociais. Infelizmente, isso acarreta em baixas coberturas vacinais, impactando principalmente naquelas pessoas que têm alguma dúvida, que têm uma hesitação em vacinar. Qual o risco disso? O risco é de retorno de doenças. Doenças que nós já tínhamos eliminadas e muitas doenças também já controladas. Exemplo é o retorno do sarampo, que era uma doença eliminada no Brasil, e ela retorna por baixas coberturas vacinais, e dentro dos motivos das baixas coberturas vacinais estão a desinformação, as fake news e os movimentos anti-vacina. Durante a pandemia de Covid-19, a corrida pela descoberta por uma vacina contra o vírus SARS-CoV-2 virou obsessão para cientistas e governantes. E a briga que era para ser contra o vírus acabou se voltando para a vacina, com governantes trocando acusações infundadas e boicotando o processo de produção, aprovação e aplicação do imunizante. Para concluir, não custa lembrar que vírus não tem ideologia, então se cuide. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal.